real, né, a verdadeira história do Prata, né? Então o meu cinegrafista vem aqui, nos acompanha aqui. Instituto Então o dono da história, né, a criadora também, a dona você, o Fábio, seu microfone está ligado, a gente vai Pastor Fábio. É isso aí, você que nos acompanha pela Miximídia, pela plataforma digitais, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos aqui na Vila do Santo Antônio Prata, né, mostrando alguns pontos históricos, né, alguns prédios que fizeram história. E estamos aqui hoje para contar. Né, estamos aqui no Instituto Feminino, né, onde funcionava aqui, e nosso amigo vai contar um pouco da história, né, o que funcionava aqui, né. Eu quero deixar nosso bom dia novamente ao nosso amigo que vai estar relatando um pouco, né, se tiver mais parceiros aqui, né, do Instituto Raízes e Memórias do Prata que queira contar algo, né, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bem, eu vou falar uma parte, a minha colega Cristiane vai falar outra parte do que funcionou aqui nesse prédio, que a gente chama Instituto Feminino, que foi o primeiro nome usado para esse prédio, né? Um prédio que foi construído no período da catequização dos indígenas aqui na colônia do Prata. Ele foi construído para alojar as meninas, para que elas pudessem ficar alojadas, ter o local ali de descanso e para que elas pudessem aprender mais sobre a catequização e também não só a questão da catequização, e sim o ensino em geral, né? Esse era o propósito deles na época, e também aqui funcionava como a escola, né? No momento onde eles iam ministrar a catequização, ocorria aqui também. Agora eu passo aqui para a Cristiane, que vai... Dona Cristiane, vamos entrando, né, contando a história, esse prédio, das imagens, né? Este prédio, eu digo que, na minha opinião, um dos mais importantes, né? Porque ele teve por favor, um funcionamento em todos os períodos coloniais, nos 3 períodos coloniais, né? O período de catequização dos índios, o segundo período da cadeia correcional e o terceiro período de leprosário. Então, para início, no período de catequização dos índios, ele foi o Instituto Feminino, como o colega Lucas já falou, né? Onde funcionava a educação das índias e das filhas dos colonos que viviam aqui. Também foi uma cadeia que, como não existia, ou já existia na época, talvez, o Presídio São José em Belém. Então, os presos que eram considerados de altíssima periculosidade eram trazidos para cá, né? Aí também, no terceiro período, foi um pavilhão de enfermaria, onde alguns rancenianos ficaram internados, alojados, né? E também, depois da desativação da colônia, como colônia de leprosário, digamos dessa forma, na década de 86, na década de 80, mais ou menos em 86, foi a Escola João Paulo II, a primeira escola estadual aqui da colônia. Funcionou durante muitos anos e depois foi desativado. Desativado por apresentar problemas na estrutura. Quanto tempo está assim, desativado esse colégio, né? De 2001 está uns 20 anos por aí, 20 anos, 11 anos. Nossa grafista mostra, né, as condições que hoje se encontra, né, o prédio, um prédio muito importante, histórico, né, aqui da Vila do Prata. E, assim, a Cris,
é um ponto turístico que é muito visitado pelas pessoas, né, turistas, pessoas que gostam de contar história, né, e também frisando que o Prata, aqui, São Antônio do Prata, é uma vila que está dentro da cidade de Igarapiaçu, do município de Igarapiaçu, aliás, mas é uma vila federal, né, não é municipal. Isso Sim, é muito importante que as pessoas saibam, né? sim, sim. Quando houve o processo de compra e venda de terras daqui, né, para transformar no leprosário, o governo federal comprou a terra do Prata e transformou no leprosário. Então, hoje, a gente sabe que é propriedade da União. Um exemplo aqui, dona Cris, aqui tem representante, subprefeito, como é que funciona a administração da vila, né? Olha, a prefeitura de Igarapiaçu que Coordena aqui. coordena aqui, mas aqui dentro da colônia, da vila, tem a administração, que é a direção da unidade especial, entendeu? Certo. Que funciona desde há muitos anos, desde de leprosário. Tinha uma direção interna, assim como tudo, né? Tinha Certo. delegacia, tinha a própria prefeitura, tudo era interno. E é até bom frisar, né? E pedir o apoio do prefeito atual, né? Para que ele dê uma olhada aqui os prédios históricos aqui da Vila do Prata, né? Porque está dentro do coração de Igarapiaçu, né? Então, Sim, sim, que essa memória não seja apagada, né? Tem uma história muito linda, né, professora, de se contar, de se mostrar, né? E nós, como imprensa, e com certeza daqui a pouco vai estar lá nas plataformas digitais, a gente pedimos às autoridades estadual, federal e municipal que olhem com mais atenção para a Vila do Prata, né? E para os pesquisadores saber do nosso Brasil e do mundo que aqui é um grande laboratório para pesquisa e que tem prédios bonitos como esse que podem muito bem ser aproveitados como espaço, né? Por exemplo, de lembrar cursos da UEPA para cá, reformar e trazer o alunado para cá para estudar e conhecer essa história. E vamos, dona Cris, dar continuidade mostrando o prédio, né? Eu peço para que nossos cinegrafistas também possam mostrar, filmar, né, as condições que se encontra o prédio, né? Que está num total abandono, né? E apesar de ser muito grande, na realidade não era nem para o governo ter deixado ficar numa condições que está o prédio, né? Sendo um prédio que é do governo federal, da União, eu acredito que o governo federal tinha que também olhar com mais atenção, né, dona Cris? Sim, sim. Só que aí, como eu te falei, tem um impasse, né? Sim. As terras do Prata é propriedade da União. As obras são de quem? Do governo federal ou do governo do estado? É essa a questão. Então, eu acredito assim, né, que cabia a eles, como órgãos superiores da nossa federação, né, entrarem em comum acordo e reaproveitar, dar continuidade a esse trabalho bonito, né, que tem aqui. União, né? Com certeza. Governo municipal, estadual e federal, né? E dá muito bem para recuperar ainda esses prédios que são maravilhosos, né, que são históricos aqui da Colônia do Prata, né? A gente diz que, assim, o Prata é um imenso museu a céu aberto, então, um lugar riquíssimo de história. Dona Cris, aqui, um exemplo aqui, funcionava o quê? O banheiro, uma cozinha? Eram os banheiros, essa outra área aqui era a cozinha. Para mostrar para você, né, as condições, como se encontra hoje o prédio, né, onde era um instituto, onde acolheu as pessoas que tinham, né, aquela situação da uma história, né, que está no coração de Igarapiaçu, mas que muito poucas pessoas, o poder público, né, não enxergava isso com bons olhos, né? Se tivesse esse prédio, não estava, né, nas condições que está, né, pesquisadora. Na verdade, essa história aqui, pouca gente conhece. Eu peço para o nosso cinegrafista filmar um pouquinho mais de longe para pegar todo mundo aqui, tá? Então, dona Luzia, a senhora como pesquisadora, é conhecedora da área, né?
O que a senhora acha que tem que ser feito para mudar, para que o governo estadual, municipal, federal possa enxergar a verdadeira história do Prata, né? Recuperar, né? Resgatar essa história, aproveitar esses prédios que a gente tem aqui, que faz parte de uma história não só da nossa região, mas de todo o Brasil, né? Como a gente estava vendo aqui, pessoas vinham... Aqui tem 4 colônias, né, professor? Teve a primeira, os 25 anos, não foi? No momento são três histórias que precisam ser contadas, ser conversadas. Neste momento, a gente está com os primeiros 25 anos dessa colonização que houve aqui, né, que é a questão da educação feminina e masculina, porque a questão da hanseníase não foi a primeira, que eu não sabia, é muita coisa para a gente conhecer, para a gente saber. Estou aqui aprendendo com eles, e a partir de agora eu quero conhecer um pouco mais dessa história. E nós vamos convidar vocês. Pois inclusive, eu não sabia, viu, dona Cris? Para mim, só tinha uma história que era que as pessoas que eram isoladas, né, e o governo, para não querer que as pessoas que tinham a sofrimento, vou falar na língua popular, porque hoje os nossos jovens, se a gente for falar na língua que tem que ser falado, eles não vão saber verdadeiramente de que se trata, né, de qual era a história, né? Então, as pessoas que tinham lepra naquele tempo, né, o governo, para não querer que as pessoas, né, contaminadas, eles escolheram esse espaço aqui no Prata, né, para que as pessoas pudessem ficar. Então, eu pensei que fosse só essa história, mas tem 3 histórias, né? Então, é uma coisa assim que não era para estar nas condições que está, né? Assim, no total abandono, e a gente pede mais uma vez, inclusive ao prefeito atual de Igarapé-Açu, está pouco ainda tempo para a gente, ainda tem menos de um mês que ele assumiu, né? Mas a gente vamos pedir, né, para que o Choro Pardal, o prefeito, possa olhar com mais carinho e mandar uma equipe, né, até aí do pessoal da Secretaria de Obra, para mandar limpar, brocar, fazer algum reparo, uma pintura, é coisa que vai melhorar muito, né, a Secretaria de Cultura. Inclusive, eu até sugeri para uma escola de faculdade lá de Maracanã, que eles fazem pesquisa também, né, que eles viessem aqui, entrassem em contato com a dona Cris, para que fosse mostrado para eles a realidade aqui também, né? Esse museu a céu aberto que a Cris fala, não é? Vem, pessoal, pesquisar a história do Prata, vem conhecer as 4 colônias que aqui existiram. Professor, o senhor pode falar, a palavra é sua também, né? Você falou as histórias, por exemplo, a 4ª história da colônia do Prata é a que começa em 1982, para mim é uma história do abandono. Então, o que a gente está vendo aqui, essa é parte dessa 4ª história, que é a trajetória do abandono. Mas eu vou falar especificamente de onde nós estamos, até onde eu sei, pelo Colégio Feminino, que foi inaugurado em 1904. Onde nós estamos aqui, essa área é recente. É recente, do tempo dos anos 100 anos. Então, isso aqui era um pátio, o pátio descoberto. O prédio terminava bem aqui. E o que tinha bem aqui? Nesse trecho aqui, daqui para cá, né? Essa parede também é recente. Aqui, pelo lado de lá, aqui era o sanitário, o banheiro e sanitário feminino, deste lado aqui. E deste lado para cá foi instalada uma central de acetileno, que era para fazer a iluminação do colégio feminino, da igreja ao lado e também do colégio masculino, né? Então, posteriormente, viram que o banheiro aqui não dava muito certo, não durou muito esse banheiro, não. 2, 3 anos depois, há um depoimento que o Augusto Montenegro vem aqui, ele atravessa esse pátio, se posiciona, né, e desce a escadaria. Esse aqui é original, né? Aqui era um quintal grande que vai até a beira do rio, e o banheiro feminino foi instalado, então, na beira do rio, para tirar exatamente porque a cozinha funcionava aqui embaixo, o negócio não devia ser muito agradável, o banheiro e a usina de acetileno, né? Imagina de ver managar de um lado e do outro, então deslocaram o banheiro feminino baixo para a beira do rio. Eu nunca desci até ali, mas eu sei que aqui era um grande quintal, e nesse quintal do colégio, diz o relatório, havia 1000 pés
de abacaxi, entre outras plantações, entre outras árvores, e que lá na beira do rio havia uma espécie de um trapiche ou um lugar onde o governador Augusto Montenegro se debruçou para observar a paisagem à direita e à esquerda do rio. A gente hoje não consegue ver, né, mas está tomado pelo mato. Nossa, eles tinham um hortifruti aqui, tinha uma horta bonita aqui, né? Exatamente. E mais um pomar. Exatamente. Neste local tinha um pomar, especificamente. Como também a área do colégio masculino, vocês viram, entre o prédio principal e os 2 pavilhões que nós visitamos as ruínas, era um grande jardim. Eu devo imaginar que na época eles colhiam, plantavam aquilo que eles precisavam comer e colhiam tudo daqui, não era? Você disse que conheceu Frei João Pedro. Vou falar. Pessoalmente não, a Não, história um pouco, conheço. né? Mas Então, eu não pessoal- tenho assim, coisa para falar Ok. agora. Mas você ouviu falar do Frei Galdino? Sim. Pronto. Os 3 grandes personagens que deram ao florescimento do Prata foi o Frei Daniel como administrador, o Frei João Pedro como superior regular, que amava esse lugar. Ele amava tanto o Prata e o Pará que ele transferiu a sede da missão capuchinha de São Luís para Belém, por causa do Prata. Isso é declarado. E o Frei Galdino. O Frei Galdino, ele não era padre. Ele era o agrônomo, ele era o jardineiro, ele era quem plantou. Então, ele que coordenava as plantações do sítio do Retiro Santo Isidoro, né, ao colégio masculino, às praças e esse pomar. Claro, ele não fazia sozinho, ele tinha uma equipe de trabalhadores que trabalhavam, mas também os alunos participavam dessas equipes de trabalho, porque a escola ela era também profissional. Estudava a parte da manhã e tinha uma profissão. Então, tinham as turmas da tipografia, as turmas da horta, tinha a turma da carpina. Como na época o ensino superior ele era mais assim restrito, então as pessoas terminavam o ensino médio, mas com uma profissão. Não chegava a ser o ensino médio, não, professora. Eles tinham 3 ou 4 anos, mas assim, o avanço é espetacular. Eu tenho acesso ao Jornal do Prata, e tem jornais, e tem texto de alunos escritos que foram alfabetizados aqui, que eu te digo eu já vi meus alunos de mestrado não escrevem tão bem quanto aquele povo. É verdade. Né? Por exemplo, eu resgatei a história de um índio chamado Ciríaco Batista de Oliveira. O nome dele era Tiriaque. O Tiriaque chegou aqui com 10 anos de idade, completamente analfabeto. Depoimento de Emília Snetleg, que foi diretora do museu no início do século, e gostava muito desse lugar, e se abrigou aqui. As irmãs, ela amava as irmãs e era amada pelas irmãs. E ela conheceu o Ciríaco Batista. 2 anos depois, conta já um outro personagem histórico, Curtininho da Rua, que ele já escrevia e escrevia fluentemente e tinha uma bela caligrafia que se comparava aos melhores colégios da Europa. Esse índio, com 17, 19 anos, ele aprendeu a traduzir do Tembé para o português, o português para o Tembé, com Curtininho da Rua, né? E ele morreu jovem, ele morreu com 32 anos. Mas antes, quando a Emília esteve aqui a última vez, por volta de 1917, que é quando ela fotografa o colégio, o Ciríaco entregou para ela 32 páginas do manuscrito. Quando a Emília morre, em 1930, né, o sobrinho dela resgata o espólio e encontra no espólio essas páginas do Ciríaco. Né, do Tiriaque. E ele ajuda, ele reforma, ele edita e publica um artigo em 1932 na Universidade de Tucumã, da Argentina. Então, esse artigo conta um pouco da história do índio, traz uma carta do Curtininho da Rua, que ele diz que o Curtininho da Rua, eles eram compadres, né? O Curti era padrinho do filho caçula, eu não sei se era o 3º ou 4º, do Ciríaco Batista. E esse foi o primeiro dicionário Tembé português escrito por esse índio. Eu resgatei a história desse índio e relacionei a história da Emília Snetleg e do Curtininho da Rua, e tem um artigo publicado na biblioteca Curtininho da Rua que conta a trajetória dos 3 aqui, ou seja, conta a história da trajetória da ciência no Prata. Porque esse é um capítulo à parte, né, que é desconhecido, é como o Prata foi pioneiro em matéria de ciência. Vou dar 2 exemplos. A primeira estação meteorológica fora da capital foi no Prata.
Nossa, E é exatamente no local onde o local é ali perto, em frente do pavilhão do Grêmio ali, exatamente, no local da casa do Pedro, que é onde eu me hospedo. O Prata também, aqui foi feito, as primeiras experiências com adubação química foi feita no Pará, foi feita aqui no Prata, né? Então, quem coordenou esse trabalho foi o André Gueld, que era sobrinho do Emílio Gueld, que era agrônomo, né? E que, com a orientação também do Frei Galdino, eles fizeram as primeiras experimentações com adubação química em 1904. Mas tem a estação experimental agrícola em Peixe-Boi, ela é de 1907. Então, as experiências continuaram lá, mas as primeiras foram aqui. Sem contar que a Emília Nestlé também fez descobertas de aves, quando pisou aqui pela primeira vez em 1905. E essas aves estão hoje no catálogo do Museu Emílio Gueld, no livro que ela publicou. Emília Nestlé é considerada a maior autoridade em ornitologia do Brasil, ela é de origem alemã. Ainda referência hoje. Então é isso aí, estamos fazendo essa linda cobertura, né? pessoal, a Cristiane nos relatou que esse prédio aqui, ele funcionou a primeira escola do Pará, não foi, Cristiane? Primeira escola da colônia. A primeira escola da colônia, do Pará não pode, porque tinha que ser lá em Belém, né? Isso. Primeira escola da colônia. Então, vê quanta história tem aqui, quanta memória a gente tem aqui. Bem ali, ó, tem um quadro, para mostrar um pouco disso. Olha só aqui, ó. Isso aqui. Mostra o quadro, Pedro, lá dentro. Aqui daria para funcionar um polo universitário. Então, chamamos aí a atenção, né, dos nossos governadores, né? O governo do estado, o governo estadual e municipal, né? Dá uma atenção prédio histórico, com lindas histórias, né? Como foi citado aqui, onde há como uma faculdade, um polo de uma faculdade vir, né, trazer seus alunos, extrair daqui conhecimentos, né, histórias lindas, né, professora Cristiane? Convidar os professores que dão aula na UEPA, em Igarapé-Açu, para trazer seus alunos para cá para fazer pesquisa, né? Levar essa história para o Pará e para o mundo, que é uma história muito importante. É isso aí, você que nos acompanha, este é o prédio aqui, feminino, onde funcionava aqui. E agora nós vamos... Bom, sim, aqui, como eu falei antes, né, aqui na década de 80, mais precisamente em 1986, funcionou a primeira escola de referência, uma escola estadual de referência aqui na nossa região, porque antes disso, o ensino só ia até a 4ª série, e funcionou em um outro pavilhão ali, mais adiante, que era a Escola Jarbas Passarinho. Durante o dia atendia as crianças e os jovens até a 4ª série e à noite os adultos pelo programa do Mobral, que muita gente hoje formada aqui também participou desse ensino, pelo Mobral, começou por aí, né? Então, em 86, foi transferido para cá, pelo fato da colônia ter sido desativada, né? E passou a ser Santo Antônio do Prata. E funcionou até, se eu não me engano, 2001, como o segundo. Até de início, cerca de 400 alunos até a 8ª série. Nossa, é muito conhecimento, né? E muitas histórias ainda. E nós convidamos você a vir conhecer. A parte de baixo desse prédio funcionou a cadeia correcional, entendeu? Como eu falei também há pouco, né, que teve um período que os presos vinham para cá. E mesmo depois desse período, já no período de leprosário, também continuou funcionando como cadeia. Segundo o Lazarópolis do Prata, o livro, escrito por Souza Araújo, as 2 salas de baixo
Uma era para quem tinha problemas mentais e a outra era para quem tinha problemas mentais severos, entendeu? Que dependia de tudo de outras pessoas. É uma linda história. Posso ser sincero, professora, que eu não conhecia a história, né? Na realidade, nunca tinha vindo nessa vila, né? Mas é muito gratificante conhecer, né, a vila e conhecer ainda mais a história, né? Que nos encantam. Uma coisa também que eu gosto sempre de ressaltar para quem vem visitar este prédio especificamente, a escadaria. Não sei se vocês observaram, mas ela não é uma escada reta, ela tem um formato de lira, um formato de U. Claro, de lá para cá está de cabeça para baixo, né? Então, a lira, um instrumento musical de cordas, né? E que me chama muita atenção, como o Frei Daniel esteve por aqui, trabalhou no período de catequização, né? No primeiro período de colonização. Eu não sei se está relacionado, mas eu faço essa ligação. O fato de Frei Daniel gostar de música, criou a banda aqui no Prata, então o período que ele estava aqui foi o período da construção deste prédio. Então eu retrato a ele essa escada. Tem 20 degraus e 24 balaústres de cada lado de corrimão dessa escada. E é uma coisa que eu acho muito interessante. Assim como também o brasão, que vocês podem pegar lá em cima, o brasão da Ordem Franciscana. Belíssimo. Francisco de Assis aqui em peso, né? Isso. Grande São Francisco. É belíssimo. Infelizmente, não dá para ter uma boa visualização por causa do tempo, né? A sujeira do limo, mas é muito bonito. Esse prédio restaurado seria um dos belíssimos aqui agora. Então é isso, chamamos novamente a atenção das autoridades. Dê uma olhada especial para esta vila, para esses prédios históricos, né, dentro da vila Santo Antônio do Prata, né, que já deixa aí uma linda história e com certeza restaurando, né, vai ser de grande proveito para a comunidade. Nós vamos ali mostrar um pouco e contar um pouco da história da igreja Santo Antônio, né, do Prata.